Queridos, boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça, a paz, a bondade e o amor do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Que alegria poder voltar mais uma vez a este ministério do Expondo as Escrituras da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. E eu louvo a Deus, irmãos, por esta iniciativa, e eu quero crer que o que lhe faz vir a comunhão do povo de Deus numa segunda-feira para ouvir a exposição da palavra do Senhor é o amor que você tem pelas Escrituras. E que Deus aumente esse amor, que você ame a lei do Senhor, que você possa ser comparado, eu e você, aos bereanos, que eram considerados nobres, aqueles que ouviam a palavra do Senhor e iam conferir nas Escrituras se o que estava sendo dito de fato estava revelado pela palavra de Deus. Tem outros aqui que eu suspeito que não ame tanto as Escrituras, mas eu espero que eu esteja errado, que são meus parentes. Eu acho que eles vieram aqui por minha causa. Posso aqui estar condenando eles, mas eu estou vendo meu irmão com minha cunhada, meus sobrinhos, mas eles amam a palavra do Senhor também. Poderiam ter me visto em outro lugar. Ricardo, Raquel e Rafa, Mateus, né? Veio arrastado? Não, Mateus. Não, veio por causa da palavra do Senhor. Amém. Que bom, queridos. E na noite de hoje, eu quero justamente falar desse amor. Quem ama a palavra de Deus preserva a sua palavra, preserva o seu mandamento, ama e obedece ao mandamento do Senhor. Por isso que eu quero, então, lhe convidar a abrir no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 13, e hoje nós vamos meditar sobre a profecia do Senhor contra os falsos profetas. Quem ama a palavra de Deus precisa estar vacinado, precisa estar atento para não cair nas mãos dos falsos profetas, daqueles que não expõem a palavra de Deus. E quando expõem de forma equivocada, desleal. Eram isso que os falsos profetas no tempo de Ezequiel faziam. Não somente inventavam profecias que Deus não havia proferido, como também tomavam as profecias e desvirtuava o seu sentido e o seu significado. Por isso, queridos, vamos ouvir com toda a atenção e reverência a palavra do Senhor, que assim nos diz do verso 1 ao verso de número 16, do capítulo 13 do profeta Ezequiel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel. A esses que profetizam os que lhe vêm ao coração, diga que ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos, que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Os seus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha do dia do Senhor. As visões que eles tiveram são falsas, e as adivinhações são mentirosas. Dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e ainda esperam que a palavra se cumpra. Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram: o Senhor diz, sendo que eu não disse nada? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como vocês anunciam falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor Deus, porque andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. E quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas a cobrem com cal. Diga aos que estão aplicando a cal
que a parede ruirá. Haverá chuva torrencial. Haverá chuva torrencial. Vocês, pedras de granizo, cairão, e um vento tempestuoso irromperá. Quando a parede cair, certamente vão perguntar: onde está a cal com que vocês a caiaram? Portanto, assim diz o Senhor Deus: no meu furor mandarei um vento tempestuoso, na minha ira haverá chuva torrencial, e na minha indignação pedras de granizo para destruir. Derrubarei a parede que vocês cobriram com cal, vou arrasá-la para que apareçam os seus alicerces. Quando a parede cair, vocês serão destruídos no meio dela e saberão que eu sou o Senhor. Assim, cumprirei o meu furor contra a parede, contra as que cobriam com cal. E direi a vocês: já não existe parede, como também não existem aqueles que a cobriram de cal. Os profetas de Israel que profetizam a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos, e orarmos ao nosso Deus pela iluminação e a ação do Santo Espírito do Senhor sobre nós neste momento. Ó Deus, nós te rogamos, Pai, e te suplicamos, ó Deus, que o teu Espírito, que discerne, ó Deus, os nossos pensamentos, que conhece, ó Deus, as nossas motivações, que sabe, ó Deus, aquilo que, de certa forma, nos traz motivação ao nos aproximarmos diante do Senhor. Que nesta noite, ó Deus, o Senhor sonde os nossos caminhos, que o Senhor sonde os nossos corações, os nossos pensamentos, e que o Senhor, ó Deus, nos exorte, para que possamos, ó Deus, nos apropriar de forma honesta, de forma sincera, ó Deus, e tão desejosos de sermos nós moldados pelo Senhor, e não que venhamos, ó Deus, tentarmos manipular a Tua palavra que o Senhor nos revelou. Fala ao nosso coração, ó Deus, ilumina a nossa mente, nos traz o ensino da parte do Senhor e endireita, ó Deus, as nossas veredas. É o que nós te suplicamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, aqueles mais antigos, e aí eu não vou nem mencionar a data para não já causar nenhum tipo de antipatia com o auditório, mas você já deve ter visto, e aí se você viu, você entra na classificação do antigo, falar de um shampoo, lá na década de 70, década de 80, chamado Denorex. Quem riu, lembrou. E eu não vi, tá? Mas eu ouvi falar, assisti no YouTube depois, de tanto ouvi os mais antigos falarem. E eu cresci ouvindo dos meus tios, do meu pai, de outros mais antigos, falando assim, isso é Denorex. E eu ficava, o que danado é Denorex? Aí eu falei, porque é Denorex, porque parece, mas não é. E esse era o slogan da propaganda do shampoo Denorex. Ele queria dizer, e depois, de fato, eu fui assistir a propaganda lá no YouTube, e ele se comparava aos outros shampoos da época, dizendo assim, parece mais um shampoo, mas não é. Denorex é o melhor, Denorex é o especial, ele parece, mas não é. Pastor Léo, que foi meu contemporâneo no seminário, vai lembrar que nas aulas de inglês que a gente tinha no SPN, nós tínhamos um professor de inglês, eu confesso não lembrar o nome dele, mas ele dava-nos aula e sempre nos alertava a ter o cuidado com as palavras que ele chamava de falso cognato. E aí o que ele diz? Olha, essa palavra aqui, você lê ela em inglês e você acha que o significado dela é igual ao do português. E a clássica era aquela push. Ele falou, se você vê na porta P-U-S-H, você não puxa, você empurra. Você vai ler push, mas não é para puxar, é para empurrar. E ele falava, isso é um falso, quando isso pode te enganar. E esses enganos, irmãos, vão além da língua estrangeira, vai além de um produto que nos pode ser apresentado para o nosso consumo, mas pior do que tudo isso, que pode nos enganar e parecer, mas não é o falso profeta. O falso profeta, ele parece que é enviado por Deus. Ele tem um linguajar apropriado e evangeliquez.
ele conhece da história da igreja, ele está no meio do povo de Deus, mas como o apóstolo João diz, ele vai dizer, ele nunca foi dos nossos. Nunca foi dos nossos. Ele parece que é de Deus, mas não é. Ele pode estar nos enganando. E o falso profeta é aquele que nós poderíamos classificar como um estelionatário da fé. Ele se finge ser alguém que está ali para lhe ajudar, que está ali para lhe pastorear, que está ali para lhe ensinar, mas, na verdade, o que há no coração do falso profeta não é levar a vida das suas ovelhas aos pés do seu supremo pastor, que é Jesus Cristo, mas ele tenta, como um anticristo, se apropriar daquilo que é tão somente pertencente do Senhor. Os falsos profetas da modernidade, eles se apropriam da igreja, do ministério, do púlpito, das classes, dos ministérios, das visões que eles dizem supor ter, vindas de Deus, para não lhe trazer alívio, não para lhe apresentar o jugo suave e leve do Senhor, mas o jugo do falso profeta, ele é pesado, porque ele escraviza. O falso profeta, ele vive para enganar. Igual essas ligações que a gente recebe quase todo dia no nosso celular de um número estranho e que às vezes a gente atende, a pessoa se apresenta como seu novo gerente do banco e aí ele diz que vai enviar um link porque houve um erro no sistema e quando você clica, acaba entregando a sua senha, acaba entregando os seus recursos, acaba entregando o seu patrimônio, você acaba pagando um boleto que nunca era para ser pago por você. E o problema do falso profeta é que ele não nos entrega só um boleto para ser pago, mas ele tenta nos roubar a fé, ele tenta nos roubar aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Queridos, o livro do profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel, a gente precisa lembrar, ele foi levantado por Deus durante a invasão babilônica na nação de Israel. Ele era contemporâneo, além do profeta Jeremias, mas também o profeta Daniel, que pregou no final desse cativeiro. E sempre que a gente vive momentos de angústias, sempre que a gente se coloca em situações vulneráveis, essa é, digamos assim, um terreno fértil para que o falso profeta tente nos enganar. É geralmente quando estamos desempregados, quando estamos enfrentando uma enfermidade grave, quando estamos vivendo um conflito. É nesses momentos em que nós estamos com a nossa alma e o nosso coração vulnerável que o falso profeta ele tenta se apropriar da nossa vida, tenta emaranhar os nossos pensamentos e tenta nos capturar para que possamos, então, viver debaixo das suas asas. Quem que não quer, no momento de desemprego, ouvir que um irmão ou um pastor teve uma visão que você iria, então, arrumar um emprego no dia de amanhã? Quem que, quando está enfermo, acamado no hospital, não quer ouvir da boca de um profeta dizendo, estás curado? E eles fazem isso sem temor nenhum, porque eles falam aquilo que a gente quer ouvir. A nação de Israel estava passando por um momento conflituoso, um momento de vulnerabilidade. O império babilônico marchava com toda a força sobre a terra. Outras nações vizinhas de Israel já haviam sido conquistadas, a Síria já havia caído. E então o Senhor levantou verdadeiros profetas, Jeremias, Ezequiel, para dizer: Jerusalém será entregue na mão dos caldeus. E ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer ouvir que a nossa cidade será tomada, que nós seremos colonizados, que vão nos tirar das nossas casas e nos levar para um lugar que nós não gostaríamos de ir. Mas essa era a verdade que Deus havia posto na boca de Ezequiel e na boca de Jeremias. O que os falsos profetas então faziam? Eles se levantavam e pregavam que os muros de Jerusalém não tombariam, que os portais de Jerusalém suportariam o exército babilônico. Jeremias chega a narrar que os falsos profetas se levantavam
no meio das praças em Jerusalém, apontavam para o templo e diziam: templo do Senhor é este, templo do Senhor é este, a paz em Israel. E se templo do Senhor é este, ele dizia, porque o templo do Senhor está aqui, a habitação de Deus se faz aqui, os nossos inimigos não irão, então, nos vencer. Nessa hora, o povo ouvia os falsos profetas e rompiam em gritos de glória a Deus nas alturas. Estavam glorificando mentiras. Estavam glorificando aquilo que eles queriam ouvir. E Deus, então, levanta Ezequiel. E a partir do capítulo de número 12, do verso 21, até o capítulo de número 16, ele vai falar somente contra falsos profetas. E o Senhor, então, diz a Ezequiel que a hora desses falsos profetas prestarem contas chegou. E como que Deus, então, irmãos, ele julga os falsos profetas? Em primeiro lugar, Deus vai identificar quem são eles. E nós temos a oportunidade de, vendo quem eram esses homens nos tempos de Ezequiel, estarmos atentos a ver quem são esses homens nos nossos dias e nos nossos tempos, para que nós também não sejamos enganados como no tempo do profeta Ezequiel. Então, veja comigo, queridos, do verso de número 2 ao verso de número 7, o Senhor vai identificar, vai dizer: Ezequiel, olha quem são eles. E eles são identificados, sabe pelo quê? Não pelo nome deles, mas por aquilo que eles faziam. Então, veja, a partir do verso de número 2, diz assim: filho do homem, profetize contra os profetas de Israel. Aqui a gente pode achar que a profecia é contra todos os profetas. Mas não, veja, queridos, na antiga aliança, assim como na nova aliança, onde Deus levanta para servir ao seu povo pastores, presbíteros, diáconos, mestres, na antiga aliança, Deus se serviu para servir a nação de Israel de um rei, de um sacerdote e de um profeta. Digamos assim, esses eram os ofícios do povo de Deus. Só que nem todos os reis eram segundo o coração de Deus. Nem todos os sacerdotes eram segundo o coração de Deus. E nem todos os profetas eram segundo o coração de Deus. Especialmente porque esse ofício na antiga aliança era passado de forma hereditária. Então, por exemplo, nós conhecemos a história do sacerdote Eli. Eli foi, digamos assim, o pai adotivo de Samuel, um grande sacerdote. Tanto Eli quanto Samuel foram poderosamente usados por Deus. A gente vai lembrar que Samuel, filho de Ana, que era estéril, não podia ter um filho, mulher que orava ao Senhor, clamava ao Senhor por um filho, e ela fez uma promessa, um voto: Senhor, se me abrires a madre, eu consagrarei o meu filho a ti. E foi isso que ela fez. Depois que Samuel desmama, ela leva Samuel até o templo e entrega a ele para ser consagrado ao serviço do Senhor. E Samuel, então, cresce no templo, aprendendo com Eli o ofício sacerdotal. Mas a gente sabe que Eli tinha 2 filhos, herança genética dele, Hofni e Finéias. E Hofni e Finéias deveriam também ser sacerdotes, e executaram e trabalharam como sacerdotes na casa do Senhor. Só que o texto bíblico vai dizer que Hofni e Finéias eram sacerdotes que faziam aquilo que era contrário à vontade de Deus. Hofni e Finéias, eles eram tão ousados que quando o povo levava o sacrifício de holocausto, e lembre, o sacrifício de holocausto era aquela oferta que era totalmente queimada, 100% queimada. Havia a oferta de libação, havia os sacrifícios que o povo levava para pacificação, para purificação, e lá em Levítico vai dizer que cada oferta dessa, ela tinha uma forma de ser administrada.
A parte ficava e era queimada ao Senhor, outra parte ficava com o adorador, outra oferta ela era queimada ao Senhor e parte dela ficava para os sacerdotes, mas a oferta de holocaustos ela era 100% do Senhor. E quando o povo fazia essa oferta de consagração de holocausto, Hofni e Finéias, diz o texto bíblico, eles pegavam o garfo deles, enfiavam na carne que deveriam ser totalmente queimada e tomavam para si, a ponto dos adoradores assim, deixa pelo menos ela torrar aqui. E eles então zombavam dos adoradores, sai daqui, eu faço o que eu quiser, eu sou sacerdote, eu sou o pastor dessa igreja, eu que mando aqui. Uma vez que você entregou a oferta, agora ela é minha. E eles enfiavam o garfo e tiravam a oferta de holocausto, ou seja, aquela que era totalmente para o Senhor, eles se apropriavam dela. E aí o texto bíblico vai dizer, e a gente vai lembrar, que na batalha, quando eles foram tentar resgatar a Arca da Aliança dos filisteus, o Senhor os derrotou e Hofni e Finéias morreram nessa batalha, porque fizeram tudo quanto era mal aos olhos do Senhor. Mas Samuel não. Samuel aprendeu, Samuel, digamos assim, foi para o seminário, e foi para o seminário porque ele ouviu um chamado de Deus. E quando ele ouve, ele vai falar com o seu pai, ele dizendo, o senhor está me chamando? E ele vai dizer, não, meu filho, não foi eu que te chamei, não, volta, deita. E uma segunda vez, ele, não, o senhor está me chamando. E ali então ele disse, olha, querido, não sou eu que estou te chamando, é o Senhor. Deus está te vocacionando para ser não um profeta, um sacerdote profissional da nação de Israel, mas alguém que será poderosamente usado por Deus. E aí ele diz, quando o Senhor falar contigo, respondes, fala que o teu servo ouve. Veja, não era porque Samuel tinha a sua vocação provada pelo chamado do Senhor, que todos os outros profetas e sacerdotes também tinham. O que Deus está dizendo aqui é, olha, hoje você, pastor, que fez seminário, que estudou teologia, que está à frente de uma igreja, mas eu nunca te chamei, eu nunca te vocacionei, você usa do ministério como uma profissão. Você abrir uma igreja não é para que a glória de Deus seja vista, é porque você precisa aumentar a sua renda. E você achou que o seu trabalho secular não era suficiente para sustentar a sua família, e aí você então pensou, vou abrir uma igreja, dá dinheiro, o povo dá oferta, o povo consagra, e parte disso é meu. Isso está, irmãos, em cada esquina de cada rua das nossas cidades. Igrejas abertas de modo profissional, onde o objetivo da igreja não é a glória de Deus e a revelação da sua palavra, é tão somente o enchimento, o crescimento e a arrecadação. Só se fala de número, só se fala de dinheiro, só se fala de valor, e para manter essas pessoas ali e para que elas ofertem mais, é necessário que o pregador minta. Deus disse que vai acontecer. Fica aqui, que vai acontecer. E a pessoa fica lá, ofertando, 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 com sinceridade, mas fruto de uma pregação mentirosa. Por quê? Porque está ouvindo um profissional. E Deus está dizendo, você pregador profissional, você que prega por dinheiro, você que serve a Deus por dinheiro, essa é a sua motivação. Isso é o que lhe motiva a estar na igreja. Eu vou acertar as contas com você. Então, nós identificamos aqui que os falsos profetas, em primeiro lugar, eles são aqueles que lidam com o ofício profético tão somente por forma profissional. É a carteira de trabalho deles. E se a igreja cortar parte do seu sustento, se a igreja passar por um aperto, ele vai precisar ir para outra matriz, ou para outro lugar, que lhe pague mais, que lhe ofereça mais. E nós temos visto, irmãos, isso nos nossos dias. Mas ele diz, além disso, olha, observe o verso número 2, a esses que profetizam o que lhes vem do coração. Diga, ouçam a palavra do Senhor. Perceba, além de serem profissionais, eles são auto-inspirados. O Senhor denuncia, olha, você só prega,
o seu desejo. Você só prega a sua vontade. A fonte da sua pregação não é as Escrituras, mas é o seu coração. É o que você acha, é o que você quer, é o que você deseja, é para onde você quer direcionar a igreja, é o que você deseja arrancar do bolso e do coração das pessoas. Então Deus diz que esses profetas profissionais, eles também são auto-inspirados, porque eles profetizam aquilo que vem do coração. É aquele culto em que você está ansioso de ouvir a palavra de Deus. E aí o pastor toma a palavra, lê um texto, nunca mais volta para esse texto e começa a dizer: irmãos, essa semana eu fui ao mercado e o anjo apareceu. Irmãos, eu fui à oficina e alguém se levantou e pagou o conserto do meu carro, glória a Deus. Irmãos, eu fiz isso e fiz aquilo. E você fica: cadê a Bíblia? Cadê a voz de Deus? E ele só conta a sua experiência, o seu testemunho, para mostrar que é mais crente que você, para mostrar que você não tem as experiências que ele teve, para mostrar que somente ele tem essa intimidade que ele supõe ter, que você não consegue experimentar, porque você não é crente, porque você não crê como eu creio, porque você não tem uma fé como eu tenho. E o Senhor diz: vocês só pregam o que lhe vem do coração. Se o irmão falar assim: pastor, esse texto aqui, o que ele quer dizer? Ele vai gaguejar. Veja bem, eu estava semana passada... Não, pastor, não é o seu testemunho que eu quero ouvir. A palavra, a voz de Deus, a palavra que é inspirada pelo Senhor, que é autoritativa para a minha vida. E o Senhor diz: esses que profetizam o que lhe vem do coração. Depois o Senhor fala no verso 3, assim diz o Senhor: ai dos profetas insensatos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada terem visto. Os profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. O versículo de número 3 aqui, irmãos, essa expressão insensatos, é como que quase um sinônimo, quando ele fala assim: esses profetas que vivem profetizando. Em outras palavras, é como se fosse um profeta falastrão, um profeta que fala e não sabe nem o que está dizendo. E por não saber o que está dizendo, então a expressão que define essa pessoa é uma pessoa insensata. Aquela pessoa que não consegue ouvir, só consegue falar. É aquele que a sua boca não consegue ficar fechada. E ele é tão especial e ele engana tanto que parece que ele fala a todo tempo. Veja, se você pegar e estudar os verdadeiros profetas, esses Ezequiel, Jeremias, Deus não falava com eles assim todo dia. Em alguns momentos é possível a gente entender: no ano tal, no tempo tal, o Senhor falou com o profeta. Daqui a 10, 5 anos o Senhor apareceu a eles. Esses não. Todo dia ele tem uma profetada para lhe dar. Todo dia ele tem uma visão para lhe compartilhar. Todo dia ele tem uma revelação para lhe trazer. Esse é o insensato. Esse é o insensato que quer se colocar no meio do povo de Deus como se ele fosse o único canal de comunicação do Deus excelso com a sua igreja militante. E Deus diz: meu filho, isso é insensatez. E então o profeta que o Senhor identifica aqui, além de ser profissional, além de ser auto-inspirado, ele é alguém que profetiza sem limites. E por que ele faz isso? Veja a continuação do versículo 3. Que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Deus disse assim: ele não teve visão nenhuma. Eu não revelei nada a ele. E sabe o que ele faz? Ele diz que viu. Ele diz que viu uma porta aberta, ele diz que viu uma chave de carro importado, ele disse que viu uma varanda na beira-mar, mas eu não mostrei nada disso a ele. Então, além dele ser profissional, além dele ter o seu coração como fonte da sua inspiração, além de ser alguém que fala sem limites, que não consegue ficar calado,
ele é aquele que engana. Porque quem fala que viu sem ter visto, não tem outra intenção a não ser enganar, mentir, roubar. O que esses falsos profetas fazem, queridos, é tomarem as suas opiniões particulares e falavam a elas, proferiam elas como pronunciamento divino. Que ousadia! Irmãos, havia na nação de Israel uma pena capital para o falso profeta. Alguém que profetizasse a mentira, a pena que lhe cabia na nação de Israel era a pena de morte. E a razão era simples, ele profetizou, não aconteceu, apedrejamento. Imagina se a gente fosse fazer isso nos nossos dias. Imagina se alguém falasse assim, olha, eis que te digo, Deus mandou te falar, e você falar assim, tudo bem, se não acontecer, paredão dos aflitos ali, Rosa e Silva, 14h vou chamar meus amigos. Deus falou mesmo? Bem, veja, é que eu desejo muito que você seja curado. Então fale o que você deseja, fale que vai orar pela minha cura. Me dê seu currículo, eu vou entregar nas empresas onde eu conheço. Então você quer me ajudar a arrumar um emprego, porque você está me dizendo que eu vou arrumar. E se amanhã eu não arrumar, o que acontece? A Bíblia fala lá na Antiga Aliança, isso é só na Antiga Aliança, tá, irmãos? Não vamos inventar isso agora, não. Mas na Antiga Aliança era assim. Falou que Deus disse, não aconteceu, morte. E por quê? Porque se você estudar lá em Levítico, as leis da pena capital, toda quebra do decálogo era pena capital. Se você quebrasse o 1º ao 10º mandamento, o resultado era pena de morte. E qual que é a quebra da falsa profecia? É o 3º mandamento. Quando Deus diz, não tome o meu nome em vão, a gente pensa que, de alguma forma, assim, é usar o nome de Deus de forma jocosa, ou contar uma piada, que no céu isso ou aquilo. Não, o que Deus está dizendo é o seguinte, olha, tomar o meu nome em vão é dizer o que eu não disse. É você colocar palavras na boca de Deus sem que Ele tenha dito, e é isso que os falsos profetas fazem. Nunca viram nada, Deus nunca falou com eles se levantam e dizem, assim diz o Senhor, Deus me mandou eu te dizer. Você quer ver uma marca dos falsos profetas? Geralmente eles se chegam até nós e falam assim, irmão, irmã, eu senti no coração de Deus de te falar isso e aquilo. Por quê? Porque a fonte deles é o coração. Eu senti no coração que Deus mandou eu te dizer isso. E eu lhe desafio, leia todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Você vê Moisés chegando diante de Faraó e fala assim, Faraó, eu senti no coração de dizer para você, libertar o povo de Deus, de deixar o povo de Deus ir para a terra prometida. Você vê José interpretando o sonho, dizer, olha, eu acho que esse sonho que você teve quer dizer isso ou aquilo. Você vê o profeta Elias chegando diante de Acabe e Jezabel, dizendo, eu senti no coração de desafiar os profetas de Baal. Não sente no coração, porque o que eles fizeram foi revelação de Deus. Deus, sim, apareceu para Moisés numa sarça que não se consumia e disse, vai até Faraó e diz a ele, liberta o meu povo para que me adore no deserto. Então, quando Moisés chega diante de Faraó, a maior autoridade do mundo na época, ele não fala assim, eu vim aqui porque eu senti no coração. A inspiração dele não era o seu coração, não era a sua vontade. Agora você acha que antes de Moisés ter essa teofania ali da sarça, ele não tinha o desejo de ver seu povo liberto? Por que ele matou o soldado egípcio? Porque ele via que os egípcios oprimiam os israelitas, de qual era a sua nacionalidade. É óbvio que ele queria que a nação de Israel fosse liberta, mas ele não ousou ir até Faraó sem que o Senhor o enviasse, sem que o Senhor se revelasse a ele e dissesse, vá, que eu estou mandando. Quando Ezequiel, Jeremias, Daniel, Zacarias, Oséias, Abacuque, quando esses profetas falam, eles se levantam e dizem, assim diz o Senhor. Não é o que eu acho, não é o que eu sinto, não é o que eu desejo, não é o que eu gostaria que acontecesse. Assim diz o Senhor.
Por isso, queridos, no verso de número 3, eles continuam dizendo: os seus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Será que é assim, irmãos, que Deus tem visto muitos pastores nos nossos dias? Homens que deveriam ter sido levantados para pregar com fidelidade a palavra de Deus, que deveriam ser levantados para, com coragem, apacentar o rebanho de Cristo, que deveriam ter um compromisso com a sua própria vida pela pregação da palavra de Deus. Aqueles que deveriam proteger estão sendo chamados agora de agressores. O que é uma raposa em ruínas? É um animal que fica à espreita de uma vítima. Quando Deus diz os profetas são como raposas que vivem em meio às ruínas, é aqueles homens que estão maquinando o mal, procurando uma oportunidade, uma brecha para devorar alguém, e não para proteger, e não para salvar, e não para cuidar, e não para apacentar. Deus levantou profetas verdadeiros que morreram pela nação de Israel, que morreram pela missão de Deus. Mas muitos se levantam como raposas, que estão ali para matar, para roubar, para enganar e para destruir. A expressão, queridos, que nós encontramos aqui nesse verso é a expressão Nebalim. Nebalim é a expressão adjetivada de um substantivo hebraico que é Nabal. Você lembra de um homem chamado Nabal? E lembra do nome da esposa dele, Abigail? E lembra que quando Davi está fugindo e ele leva o seu exército para o Monte Carmelo, e então ele encontra com os pastores de Nabal, e ele ali protege os pastores de Nabal. Quando entra o tempo de tirar a lã, sacrificar as ovelhas mais gordas, colher o cereal, Davi manda 2 mensageiros para irem até Nabal e dizer: olha, os teus pastores levaram o teu patrimônio, as tuas ovelhas, o teu gado, e nós cuidamos deles. Pode perguntar a eles, nenhum animal eles sentiram falta. Agora que chegou a época da cevada, da colheita, nos dá uma oferta. Davi nem estipulou o preço, ele disse: olha, eu estou dando a chance de você ser grato por nós termos protegido o seu rebanho. E aí Nabal, que o seu nome significa tolo, alguém maligno, alguém enganador, alguém cruel, alguém arrogante, alguém imoral e blasfemo, tudo isso é significado do nome de Nabal. Ele virou para os mensageiros de Davi e disse assim: olha, vocês podem voltar com uma mão na frente e outra atrás, eu não sou obrigado a dar nada para Davi. Davi é um fugitivo, o rei está atrás dele, e da minha mão ele não vai receber nada. Os mensageiros voltam até Davi e contam tudo o que ouviram de Nabal. Davi diz: ah, é? Então, peguem as suas espadas, e amanhã nenhum homem, ninguém do sexo masculino vai sobreviver da família de Nabal. Nós vamos matar ele e todos os homens dessa família. A mensagem chega a um dos servos de Nabal. E ele diz, sabendo que o seu senhor era cruel, procurou Abigail, uma mulher, além de bela, uma mulher sensata e piedosa. E ele conta tudo para a sua senhora, diz: minha senhora, eu estava lá, Davi e seus guerreiros, eles nos protegeram, eles não deixaram que nenhuma pessoa roubasse o nosso rebanho, eles cuidaram da gente, eles pediram uma oferta, e a senhora sabe como é que é o meu senhor, como que ele é iracundo, como ele era cruel, como é que ele é enganoso, como que ele é blasfemo, e ele mandou dizer tudo isso, e agora Davi está vindo e vai matar todo mundo. Abigail, então, manda ele pegar três ovelhas, alguns cereais, várias ofertas, assim, vai na frente e entrega isso a Davi. E a história diz que Davi recebe, Davi se arrepende de ter jurado Nabal e os homens de morte, e quando então Abigail chega, Nabal está embriagado, como se fosse um grande rei. Ela espera ele acordar no dia seguinte e conta para ele: olha, aconteceu isso, isso e aquilo, você falou assim, mas ele veio aqui, eu fiz desse jeito.
Ele ficou tão furioso que a Bíblia fala, o texto bíblico diz, que ele fica como duro por 10 dias. Talvez se fosse fazer uma necrópsia no corpo dele, teria sofrido um AVC, um infarto, de tanta raiva que ele ficou da sua mulher, porque ela havia dado a oferta a Davi. Depois de 10 dias ele morre. Davi se casa com Abigail. E quando Deus vai falar de quem é o falso profeta, ele compara a esse homem. Quem são os falsos profetas? E aqui na língua hebraica do texto de Ezequiel, são os nebalins, são aqueles que vivem como Nabal vive. Quem é, então, esse falso profeta? São pastores e pregadores arrogantes, cruéis, imorais e blasfemos. Assim como era o Nabal original. Nós vimos aqui, queridos, que o Senhor mostra, no verso 4, que eles eram como raposas entre as ruínas. E depois, no verso 5, até o verso número 6, Deus vai dizer o que ele esperava desses homens. Não que eles fossem como raposas entre as ruínas, como esses nebalins que estão ali espreitando para fazer só o que é mal. Veja, verso número 5, vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha do dia do Senhor. As visões que eles tiveram são falsas e as adivinhações são mentirosas, dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e ainda esperam que a palavra se cumpra. Veja, Deus diz o seguinte, o profeta, quando o povo está sofrendo, quando os muros começam a rachar, por causa de uma batalha, a sua principal função é guardar a cidade, é proteger o povo de Deus, é proteger a mente do povo de Deus. Veja, irmãos, quando um pastor prega com fidelidade, quando ele aconselha com fidelidade, dizendo assim, meu irmão, é assim que a palavra de Deus diz, ele está aparando as brechas do seu coração e da sua mente. Quando um jovem chega para mim e fala, pastor Mazinho, eu estou apaixonado, e aí eu já, pergunta de pastor, a primeira dela, hoje a gente pergunta, é uma menina? Antes a gente precisava perguntar, mas aí fala, é uma menina, bom, primeiro passo, é crente? É não, pastor, é não, mas é a mais inteligente, a mais bonita da minha sala. Aí eu vou ter que dizer para ele, olha querido, a Bíblia diz para você não se pôr debaixo de um jugo desigual. O que as trevas têm a ver com a luz? Irmãos, não pense que o pastor gosta de frustrar a sua paquera. Você que é jovem, não posso contar para o pastor porque eu estou apaixonado, eu já curti tantas fotos, mas se eu falar para o pastor vai dizer para eu bloquear ele, tirar ele do meu Instagram, não receber mensagem dele, e a gente tem que falar isso por fidelidade a Deus. Não é porque a gente quer ver você triste, quer ver você chorando pelos cantos, o pastor não deixou eu gostar de quem eu gosto. Não, é por fidelidade. Mas sabe o que o falso profeta diria? Não é crente não, então vamos orar, vamos fazer um propósito, vamos jejuar. Meu filho, a palavra de Deus já foi dita, Deus já falou que isso não está certo. Quem somos nós então agora para deixarmos as brechas no coração e na mente das ovelhas de Deus? E a gente fica tentando fazer curva na doutrina, fazer curva na revelação e na palavra de Deus, querendo escolher textos que se moldem ao meu desejo, à minha vontade. O falso profeta vai dizer o que você quer ouvir. E sabe o que ele vai fazer no final? Veja lá o verso 6. As visões que eles tiveram são falsas e as adivinhações são mentirosas. Dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e ainda esperam que a palavra se cumpra. É como se você fala assim, vamos orar para ele converter? E aí ele mesmo vai brigar, Senhor, pelo amor de Deus, o Senhor tem que converter esse menino, porque aí, se o Senhor converter esse menino, ela vai ver que eu sou poderoso em palavra, poderoso em ação. É aquele que dá a profetada e torce para que a profetada aconteça. Irmãos, qual que é a diferença disso para alguém que você está passando na rua e a pessoa diz assim, eu leio sua mão, eu jogo cartas, búzios. É o ChatGPT. ChatGPT já falou para você o que você não quer ouvir? ChatGPT você fala assim, ChatGPT, me dê 3 argumentos para isso, aí ele vai te dar. Logo em seguida você fala assim, ChatGPT, agora eu quero 4 argumentos que contradigam aqueles 3 argumentos que você me falou. Ele vai te dar também. Os falsos profetas são assim, ele fala o que você quer ouvir,
Ele fala o que você deseja, ele fala o que você sonha. E aí, meu irmão, no púlpito dele é só vitória, é só conquista, é só ir em busca dos que se perdeu. É a semana da vitória, é a semana da colheita, é a semana da restituição. Não tem semana do arrependimento, não tem semana da transformação, não tem semana de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Não tem a semana da gente fazer morrer a natureza terrena e se revestir da armadura de Cristo e viver segundo os padrões de Deus. Não. Ele vai prometer para você aquilo que você está sonhando, ainda que isso seja contrário à vontade de Deus. E a ousadia deles é o Senhor dizer, e eles ainda vão torcer para que isso aconteça. Ainda esperam que a palavra se cumpra. Eles pregam a mentira, pregam o engano, fazem isso por motivações hostis e ainda têm a sagacidade de dizer, tomara que aconteça. Tomara que aconteça. Ele conclui então, queridos, no verso 7, dizendo, não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram as adivinhações mentirosas quando disseram, o Senhor diz, sendo que eu não disse nada? Irmãos, você já assistiu aquele filme de suspense que você, nos últimos 10 minutos do filme, descobre que o mocinho é o vilão? É aquele policial que fica patrulhando a estrada, aí a mulher quebra com o carro, aí você vê o carro chegando da polícia e fica, ufa, ela vai ser salva. Aí daqui a pouco ele amarra ela, joga no porta-mala, você chega a dar uma angústia, você fala, meu Deus, o guarda era para proteger ela e empurrou ela dentro do porta-mala. Deus está dizendo, esse é o falso profeta. Ele tem capa de super-herói, fala como policial, mas ele não lhe protege. Ele é um vilão, ele é um malfeitor. São ladrões que estão para extorquir a palavra do Senhor, porque as suas visões são falsas e as suas adivinhações são mentirosas. E o Senhor aqui escancara. Eu não preciso, queridos, ficar citando nomes dos falsos profetas famosos, mas eu me preocupo mais com os falsos profetas que não têm fama, que estão enganando uma só ovelha, que estão subjugando uma só vida, que estão cercando uma só ovelha de Jesus Cristo. E eu lhe exorto, irmão, tenha coragem de fugir das garras do falso profeta, do falso pastor, daquele que, como você viu aqui nessa noite, é um profissional, fala do que está no seu coração, vive como uma raposa espreitando, é cruel, é blasfemo, zombador, é alguém que se parece santo, mas é diabólico. A mentira nasce nos seus lábios. O pai dele não é o pai da verdade. Ele está a serviço do pai da mentira, para, se possível, arrancar as ovelhas das mãos do Senhor. O que Deus diz o que vai fazer com esses homens, então, irmãos? Do verso 8 ao verso 16. O Senhor diz, eu vou julgá-los. Sabe o que é interessante, queridos? Como pastor, posso dizer para você que eu posso ficar 1 ano e sentar todos os dias ao seu lado para lhe explicar a doutrina da eleição, da predestinação, da justificação pela fé, do batismo infantil, as doutrinas que para nós reformados são caras e que muitos dos nossos irmãos evangélicos às vezes não compreendem. Tenhamos a maior paciência do mundo. Com a ovelha que está em dúvida, Jesus nunca foi intolerante com aqueles que tinham dúvida. Com aqueles que dizem assim, Senhor, não estou entendendo. Certa vez um pai viu seu filho endemoniado. Jesus disse para ele, meu filho, tudo é possível ao que crê. E aquele pai disse, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Jesus não falou assim, falta de fé, então saia da minha igreja. Saia do meu lado. Jesus expulsou o demônio do filho daquele pai que confessou ao Senhor, Senhor, eu estou em dúvida na minha fé, eu nem sei se isso vai dar certo mesmo ou não.
E nós, pastores, que pregamos com fidelidade, que fomos vocacionados por Deus, temos uma vida para lhe ensinar a palavra de Deus. Mas com homens que foram para o seminário, que estudaram teologia, que fizeram pós-graduação, que escrevem livros e tentam usurpar a glória de Deus, a tolerância é zero. O falso profeta, ele tem que ser expulso do arraial do Senhor. E é isso que o Senhor vai fazer com eles. Veja o verso 8. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como vocês anunciam falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor. Veja, Deus não está dizendo assim, eu vou mandar pastor Léo para lidar com vocês. Pastor Léo é esse aqui. Ó. Vou mandar pastor Léo correr atrás de todos os falsos profetas. Vou mandar Augusto Nicodemos. Vou mandar Hernandes Dias Lopes. Vou mandar pastor Mazinho ir atrás de vocês. Não. Deus está dizendo o seguinte, eu vou contra vocês. O assunto é tão sério que Deus não delega. Deus não delega. Ele diz, falso profeta, você vai se ver comigo. Você que abriu o CNPJ e deu nome de igreja para ganhar dinheiro, você tem uma hora que está marcada para sentar diante de Deus. Você que fala mentira dos púlpitos, Deus tem um horário marcado com você. Você que diz aos irmãos e às ovelhas revelações, profecias, profetadas que nunca o Senhor lhes falou, Deus está contra você. Se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo. Porque existe perdão para falso profeta. Simão, o mágico, ele viu Paulo fazendo milagres, ele disse assim, você quer quanto para me dar esse dom? E me fazer apóstolo como você. Isso, na história da igreja, é chamado de simonia. A heresia da simonia era a compra de cargo eclesiástico. Quanto que é para eu ser pastor? Quanto que é para eu abrir uma igreja? Quanto que é para ser cardeal? E para ser papa, quanto custa? Isso foi um pecado histórico da igreja cristã. Compra de cargo eclesiástico. E tem denominação que, na verdade, é seita, dizendo assim, você quer usar meu nome? É tantos por cento. Você quer usar a minha marca? É tantos por cento. Isso não é uma igreja. Isso é uma empresa que não é guiada pelo Espírito nem pela palavra, mas por falsos profetas. Homens que, se não se arrependerem, terão um encontro marcado com o Senhor. O texto continua, queridos, no verso 9, o Senhor dizendo a eles, minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. E aí veja quais são as consequências. A primeira, não estarão no conselho do meu povo. Essa é a primeira punição que o Senhor dará. Em outras palavras, o que Deus diz é o seguinte, você não será contado na comunidade cristã. Quando na antiga aliança alguém era expulso do conselho, né, era alguém que era literalmente excomungado. E Deus está dizendo o seguinte, eu é que vou arrancar o seu nome do hall de membros. Eu é que vou tirar você da companhia do conselho. Veja lá, verso 9. Não estarão no conselho do meu povo. Daqueles que governam, daqueles que eram a autoridade, eles não teriam digamos assim, a sua cidadania reconhecida. O falso profeta, ele perderia a sua cidadania. Logo ele diz, então, como consequência disso, continuação do verso 9, não serão inscritos nos registros da casa de Israel. Veja, se você depois lê Esdras e Neemias, você vai ver uma série de nomes e de registros, é como se fosse uma ata dos nomes que voltaram para a terra prometida naquela leva. E aqui Deus está dizendo, o seu nome será cortado desse registro.
você não vai poder ganhar o ticket que vai lhe dar a possibilidade de sair da Babilônia e voltar para Israel. E aí, por fim, ainda no verso de número 9, o Senhor diz: nem entrarão na terra de Israel. O conselho, as autoridades vão riscar o seu nome e você não será contado na comunhão do povo de Deus. Se não houver arrependimento, é isso que o Senhor vai fazer. É isso que o Senhor vai tratar com eles. Ainda no verso de número 9, no verso de número 10 até o verso número 12, o Senhor continua com o seu juízo. E veja o que ele então afirma a partir então do verso 10. Por quê? Que Deus vai contra ele e que Deus vai usar a liderança do seu povo para excomungar essas pessoas. E aí o Senhor então explica a partir do verso 10. Porque andam enganando. Sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz. E quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas a cobrem com cal. Diga aos que estão aplicando a cal que a parede ruirá, haverá chuva torrencial. Vocês, pedras de granizo, cairão em um vento tempestuoso e romperá. Quando a parede cair, certamente vão perguntar: onde está a cal com que vocês acaiaram? O que Deus está dizendo é o seguinte: eu vou revelar as suas más obras aos olhos de todos. E aí percebe, irmãos, que quando Jesus, no final do Sermão da Montanha, ele conta e nos ensina dizendo o seguinte: olha, aqueles que ouvem a minha palavra e obedecem a minha palavra são considerados aqueles que construíram a casa sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem a minha palavra, mas não obedecem a minha palavra, são considerados como aqueles que construíram a casa sobre a areia. E aí, o que vai acontecer com essas duas casas? Deus diz: vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir os rios, tudo vão dar contra ela. Aqueles que estão edificados sobre a rocha vão permanecer, aqueles que estão sobre a areia vão perecer. Deus está dizendo: a casa do falso profeta vai cair. E eu vou mostrar a todos aqueles a quem ele andava enganando que ele, na verdade, é um falso profeta. Que ele, na verdade, era alguém que não estava somando no reino de Deus, mas estava usurpando aquilo que pertencia ao Senhor. Por isso, então, o Senhor diz: por que vocês andam enganando? E de que modo? E aí Deus fala assim: olha, tem a parede não foi concluída, mas vocês já pintaram ela. Para quê? Para enganar, para dizer: olha, a parede é segura, não vai cair não. Mas vai cair. Mas vai romper. Por quê? Porque o Senhor diz: eu vou mandar uma chuva torrencial, pedras de granizo cairão, e um vento tempestuoso irromperá contra essa parede. E aí, sabe, as pessoas que foram enganadas, elas vão descobrir a mentira, elas vão descobrir o engano, e elas vão perguntar assim: onde está a cal com que vocês caiaram? E aí, irmãos, quando Deus faz isso, é o ano aceitável do Senhor. É o dia da libertação. É quando Ele vê a mentira, vê o engano e diz: eu vou embora dessa igreja. Porque agora a mentira foi revelada. Porque agora eu vi que essa parede não era segura. Porque agora eu vi que a palavra de Deus estava sendo entortada aqui. Agora eu estou percebendo que esse pregador, de fato, não tem pregado nada da palavra de Deus, senão falar de si próprio, dos seus enganos, das suas mentiras, das suas visões que nunca o Senhor lhes deu. E essa é a maior vergonha do falso profeta. E quando acontece isso, sabe o que acontece? Aquele que antes que só dizia para você coisas boas, passa a lhe amaldiçoar, passa a criticar o lugar onde você foi buscar alimento espiritual. Quando você toma coragem e você vê me diz assim: pastor, eu estou morrendo de fome, tem 5 anos nessa igreja, a palavra nunca é pregada, é só a experiência do Senhor. Eu vou buscar alimento. Aí ele vai dizer: a mão do Senhor vai ser contra você. E quando uma tragédia acontecer na sua vida, e aí a atitude dele é tão diabólica, que da mesma forma que ele torce para que a profetada aconteça, ele torce para que a maldição também aconteça. Para quando acontecer, ele diz: eu te falei, você saiu debaixo do meu plano espiritual, saiu debaixo da minha visão e do meu ministério, é só escassez, é só deserto. É isso que acontece, irmãos. Porque o falso profeta
ele acha que as vidas que os ouvem pertencem a ele. Sinceramente, como pastor, é muito ruim quando alguém diz assim: pastor Mazinho, eu estou indo para outra igreja. Não vou dizer para você que isso é fácil de entrar nos ouvidos. Mas eu logo pergunto: para onde você está indo? Qual é a razão da sua saída? Você está se sentindo enganado aqui? Você está não sendo alimentado pela palavra de Deus? Não, pastor, é porque eu estou me mudando. Ufa. Não, pastor, vou casar e meu marido está... tudo bem. Para onde você está indo? A palavra de Deus é pregada com fidelidade? É uma seita ou é uma igreja genuína? E quando vai, irmãos, a gente tem o maior prazer de dizer: meu irmão, receba aí essa ovelha, cuide dela. Ficou tanto tempo aqui conosco, agora Deus está levando ela para aí, porque o rebanho não é meu, o rebanho não é da IPB, o rebanho não é nosso, o rebanho é de Cristo. Mas quando eu me aposso da vida de alguém, não. E vamos ser honestos, ele não está preocupado com a pessoa, ele está contabilizando o dízimo que ele vai perder. Ele está contabilizando o quanto de prejuízo que essa ausência vai trazer para o negócio dele. Essa que é a verdade que há no coração do falso profeta e que o Senhor aqui está dizendo. Eles vão lhe perguntar: essa parede não estava pintada? Isso aqui não parecia igreja? Mas Deus manda uma chuva, um vento tempestuoso, granizo, e quebra toda a obra do falso profeta. Para quê? Para libertar as suas ovelhas. Por amor aos seus eleitos, por amor àqueles que são do Senhor, Deus diz: eu vou te levar para onde tem pasto, para onde tem alimento. E eu não estou falando aqui, queridos, de CNPJ e de denominação cristã. Estou falando de povo de Deus. E eu quero, antes de chegar à conclusão, lhe perguntar: onde você tem congregado? De fato você é a igreja? Ou tem um dono de uma entidade religiosa que tenta mandar na sua vida desde que o sol nasce até que o sol se põe? Você tem sido pastoreado e o alimento da palavra de Deus tem saciado a sua alma? Você tem encontrado as águas de refrigério que Jesus prometeu a todos aqueles que fossem a Ele? Venham a mim, todos vós que têm sede, e do seu interior fluirão rios de água viva, porque esse é o Espírito de Deus habitando em você. Você está alimentado? Talvez você está indo num restaurante achando que está indo numa igreja. E eu quero lhe desafiar a ter coragem de olhar para a parede e dizer para aquele dono de igreja: está rachada, está quebrada, não estamos sendo protegidos, não estamos sendo pastoreados, isso aqui é um negócio, você tem ponto para bater, tem ministério, meus irmãos, com todo respeito e ao mesmo tempo faltando respeito. Criaram até a paleta de cores do pregador. Eu espero que eu mesmo tenha conseguido vir numa combinação de não lhe dar dor aos olhos. Sala VIP. É show. É muita luz, é muito brilho, é muita fumaça, é muita purpurina e pouco Cristo e pouca palavra. Não fique morrendo de fome por causa de uma tradição ou do seu gosto pessoal. Tenha coragem de dizer: a parede está rachada e eu vou procurar um lugar seguro, e eu vou procurar as águas de refrigério. Do verso, portanto, queridos, do verso 13 ao verso 14, o Senhor então assim diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, no meu furor mandarei um vento tempestuoso, na minha ira haverá chuva torrencial, e na minha indignação pedras de granizo para a destruir. Derrubarei a parede que vocês cobriram com cal, vou arrasá-la para que apareçam os seus alicerces. Quando a parede cair, vocês serão destruídos no meio dela e saberão que eu sou o Senhor.
assim cumprirei o meu furor contra a parede, contra as que cobriram com cal, e direi a vocês, já não existe parede, como também não existem aqueles que a cobriram com cal. Os profetas de Israel que profetizam a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor. O que Deus diz? Eu vou falir o negócio do falso profeta. Eu vou fechar as portas da falsa igreja. Eu vou calar os pregadores infiéis, porque eles ousaram se levantar contra o Senhor da igreja. Quero concluir, queridos, trazendo pelo menos 4 aplicações para que a gente possa meditar naquilo que ouvimos da parte de Deus. A nossa geração não está imune aos falsos profetas. Ao longo da história, o povo de Deus tem sido atacado por charlatães da fé, homens que fizeram da igreja o seu ganha-pão. Como identificar esses homens nos dias atuais, irmãos? Primeira característica dos falsos profetas modernos é que eles se utilizam de uma suposta autoridade divina para ameaçar. É aquele tipo de pastor que põe medo. É aquele tipo de pastor que ele, na sua pregação, gosta de mandar recado para você. Veja, Deus nos manda recado pela palavra pregada com fidelidade. Mas você sabe, quando o pastor está ali chantageando, está ali ameaçando do púlpito, dizendo, eu sei o que você fez no verão passado. Você vai com toda sinceridade ao gabinete, pede aconselhamento, e a sua história vira ilustração. Com outro nome, em outro lugar, e você se sente acuado. Porque o que o falso profeta faz é amedrontar. Em segundo lugar, queridos, eles continuam pregando o que você quer ouvir. Veja, ele sabe o que você quer ouvir e ele fala para você o que você deseja. E a intenção dele não é outra, senão continuar a fazer o seu negócio crescer. Ele não fala para você o que você quer ouvir porque ele gosta de você. É porque ele precisa de você. É porque você é um número importante na planilha de Excel dele. E nós precisamos nos perguntar se somos pessoa, gente, ovelha, ou se somos acionistas desse negócio. Em terceiro lugar, queridos, os profetas, os falsos profetas da modernidade, eles são aqueles que se apegam à posição. Ele gosta do título. Se você chamar ele pelo nome, ele lhe repreende e diz, me chame de reverendo, me chame de apóstolo, me chame de missionário, me chame disso ou daquilo, porque o seu coração está nisso. O seu coração está nisso. Ele gosta de ser visto como o maioral entre os maiorais. É como nos tempos de Cristo, eles continuam procurando as primeiras cadeiras para serem vistos pelos homens. Jesus disse certa vez aos seus discípulos, olha, quando vocês forem convidados a um lugar, senta lá na última cadeira. Vai que o convidado, te percebe e te chama, vem sentar aqui na frente. Tem lugar, irmãos, que tem mais gente sentado aqui do que aí. É número. Quero chamar à frente, quero chamar à frente, quero chamar à frente, quero chamar à frente, vou dar oportunidade, vou dar oportunidade, vou dar oportunidade. Só não dá oportunidade para o Espírito e para a palavra. Porque gosta do cargo e da posição. E, por fim, queridos, são aqueles que se apropriam da igreja como um negócio familiar. A igreja não é de Jesus, é dele. Por mais de uma vez, as pessoas já vieram se aconselhar, pastor Mazinho, aconteceu isso na minha igreja,
e geralmente assim discordando de como que o pastor resolveu a situação. E certa vez eu perguntei assim, como é que é o sistema de governo da sua igreja? E a pessoa falou, como assim sistema de governo? Eu falei, não, toda igreja tem um sistema de governo, né? Por exemplo, nós presbiterianos somos conciliares. O pastor presbiteriano não é dono da igreja, né? Tem o sistema congregacional, tem um sistema episcopal. Como é que é? Não, tem sistema não, a igreja é do meu pastor. Eu falo, então está resolvido. Ah, tá, e aí o quê? Faz do jeito dele. Ele não é o dono? Você discordou dele, o sistema é que ele é o dono, então está resolvido. Se você aceitou, está numa igreja que ela tem um dono, respeite o dono. Respeite o dono. Agora, à luz da palavra de Deus, o dono da igreja é Cristo, que governa a sua igreja no poder do seu Espírito e pela sua palavra. Por isso que Jesus, então, exorta as pessoas dizendo, vocês erram, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Hoje, queridos, lhe foi dito as Escrituras pelo poder do Espírito. Que Deus lhe livre dos falsos profetas e, se tem sido um, se arrependa. Se arrependa, pois você está indo contra o Senhor da igreja. Que Deus nos abençoe, irmão.